Olá, alunos e alunas da Nova Concurso, estamos de volta com mais um bloco de Direito Administrativo e agora nós vamos falar sobre princípios da administração pública. Um assunto aí vital, não é? Esse assunto, como eu digo, não cai em prova, ele despenca, tá certo? É um assunto que não tem jeito, você não tem como estudar Direito Administrativo sem entender os princípios. Mesmo não constando no edital, às vezes tem alguns editais meio, feito parece que às pressas aí, que eles colocam ali muito poucas informações. Mesmo quando, dentro de direito administrativo, não consta princípios ali no edital, vai cair na sua prova, até porque eles são base para as demais normas do direito administrativo. Então vamos entendê-los direitinho quais são. Primeira coisa, vamos entender, antes de vermos quais são, o que são princípios da administração pública. Vamos lá. Isso aqui só para você entender o que é, tá? Os princípios da administração pública podem ser definidos como regras gerais, como postulados gerais, que vão orientar tanto o legislador, como o administrador público, como também o juiz na aplicação da lei. Então são regras gerais que vão nortear todo o direito administrativo e vão orientar o administrador público na hora que ele for administrar, vão orientar o legislador na hora que ele for fazer as normas de direito administrativo e vão orientar o juiz na hora que ele for julgar as questões que envolvam direito administrativo. Então é comum, por exemplo, a autoridade pública, ao praticar um ato, invocar esses princípios da administração pública. E mesmo quando ela não invoca, ela tem que respeitá-los, sempre. O juiz também, na hora que ele vai julgar, é muito comum ele fazer referência aos princípios da administração pública. E quantos são eles? Não existe um número fechado desses princípios, tá? Por quê? Porque nós vamos ver que alguns deles estão expressos na Constituição, outros estão expressos em leis e outros, na verdade, são princípios que são elaborados pela doutrina. Quando a gente fala de doutrina, o que nós estamos falando? Estamos falando aí dos estudiosos do direito administrativo, que acabam aí também falando sobre alguns princípios que eles dizem que não estão na lei, mas estão implícitos. Ou seja, não existe um número certo de princípios. Nós não temos um livro sagrado do direito administrativo que nos diga quantos princípios da administração pública existem, tá? Nós vamos falar aqui daqueles que são mais importantes para a sua prova. Eventualmente, você consultando aí algum livro de direito administrativo, pode ser que o autor fale de um ou outro, fora isso, mas para a sua prova, o que você precisa guardar é o que eu vou colocar aqui para você, tá certo? E aí, nós vamos começar falando primeiramente daqueles que estão na Constituição, os chamados princípios da administração pública constitucionais. Estão na Constituição, e você sabe que a Constituição é a lei mais importante que nós temos, né? Na verdade, lei com letra maiúscula, né? Que a Constituição nem é considerada lei, ela está acima das leis. É a norma mais importante que nós temos, e aí eu quero começar pelos princípios constitucionais administrativos, porque são eles que são mais cobrados em prova. E aí, quais são esses princípios? Eu vou colocar aqui, porque já vou falar especificamente de cada um deles, mas isso daqui você precisa guardar. Ó. Vamos lá. Quais são os princípios da administração pública que estão na Constituição? Eles estão no artigo 37. Princípios constitucionais. Princípios constitucionais. E aí esses aqui são importantíssimos você guardar, até porque eles podem cair tanto em direito constitucional como em direito administrativo, porque são normas de direito administrativo que estão na Constituição. E aí para você guardar, você vai lembrar de uma palavrinha, vou colocar aqui um acrônimo para você guardar. Você vai lembrar da palavra LIMPE. LIMPE. Ok? Afinal, se a gente falar em administração pública, a primeira coisa que te vem à mente é limpeza, né? Só que não, tá certo? Mas guarde. Os princípios constitucionais estão no artigo 37 da Constituição. Artigo 37, caput. E aí, o artigo 37 diz que a administração pública deve, tanto direta como indireta, das três esferas, federal, estadual e municipal, deve respeitar esses 5 princípios, que são, letra L é o princípio da legalidade. Nós já vamos falar de cada um deles, tá? A letra I corresponde ao princípio da impessoalidade.
A letra M corresponde ao princípio da moralidade. A letra P fala do princípio da publicidade. E a letra E é o princípio da eficiência. Então, esses 5 princípios você tem que decorar. Não tem jeito. Por isso que eu estou colocando aqui, lembra da palavra LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Os demais princípios vai ter que entender, tá? Entendendo é o bastante. Agora, esses aqui você tem que guardar, decorar, porque eles são os mais importantes, porque estão na Constituição e vão ser base, inclusive, para vários outros, e também porque pode cair tanto em direito constitucional como em direito administrativo. Vou começar por esses 5, mas nós vamos ver que existem outros princípios também estabelecidos aí pela lei ou pela doutrina. Então vamos começar por esses 5 princípios e justamente pelo princípio da legalidade. Esses princípios a administração pública deve obedecer a todos, tá? Todos eles vão nortear aí a ação da administração pública. Então vamos começar pelo princípio da legalidade. O que ele diz? Tome cuidado que essa expressão princípio da legalidade, ela tem um significado diferente dependendo do ramo do direito que você está estudando. Por exemplo, existe um princípio da legalidade do direito administrativo, que nós já vamos ver o que ele diz. Existe o princípio da legalidade do direito constitucional, que o conceito é diferente. Existe o princípio da legalidade do direito tributário. Existe o princípio da legalidade do direito penal. Cada um desses ramos do direito tem a sua própria definição. No caso do direito administrativo, que é o que interessa pra gente, o que diz o princípio da legalidade? Está lá no quadro, ó. Ele determina que a administração pública somente pode fazer o que a lei permite, diferentemente do particular, que pode fazer tudo o que a lei não proíba. Então, no nosso caso, nós que não somos a administração pública, nós que somos particulares, nós podemos fazer tudo o que a lei não proíbe. Não é assim que funciona? A gente aprende isso desde criança, né? Ah, se uma lei não te proíbe fazer tal coisa, você pode fazer. Você pode, se você quiser, tomar um sorvete, sei lá, de jiló com própolis? Pode. Por mais que seja desaconselhável isso, mas você pode fazer, a lei não proíbe. Se você quiser andar de costas na rua, você pode? Pode. Não há uma lei que te proíba de fazer isso. Então, nós, particulares, podemos fazer tudo o que a lei não proíbe. No caso da administração pública, não. No caso do princípio da legalidade, ele diz o contrário para a administração pública. Ele diz que a administração pública só pode fazer o que a lei permite. É o contrário. Então, por exemplo, um servidor público. Como servidor público, ele só pode fazer o que a lei permite que ele faça. Então, vamos imaginar que a pessoa, sei lá, trabalha como escrevente num tribunal. A pessoa é escrevente em determinado tribunal. E aí ele está um dia atrasado para sair para o trabalho, e ele vai trabalhar de carro, ele está atrasado para sair para o trabalho, e aquele vizinho chato, mesmo que solta o cachorro para fazer cocô na porta de casa, ou mesmo que ouve aquelas músicas altas, aqueles funks maravilhosos, né? Fica ouvindo, coloca para a vizinhança toda ouvir. Esse mesmo vizinho folgado estacionou o carro bem em frente ao portão dele, e o servidor está atrasado para ir para o trabalho. O servidor pode entrar na casa dele e lavrar um auto de infração, de multa, de trânsito, pode multar o vizinho dele por ter estacionado o carro em frente à casa dele? Eu estou dizendo que o servidor ele é escrevente, né, de algum tribunal por aí. Ele pode lavrar autos de infração de trânsito? Não. Por quê? Porque não está entre as atribuições do escrevente multar motoristas. Então ele só pode fazer o que a lei permite. Ele não lhe permite, como escrevente, fazer isso. Agora, o agente de trânsito pode. O agente de trânsito, a lei permite que ele lavre multas. O administrador público também da mesma forma. Ele só vai poder fazer aquilo que a lei lhe dá poder para fazer. Então, por exemplo, o presidente do INSS não pode baixar a taxa de juros da economia. Por quê? Porque não tem nada a ver com isso, não está entre as atribuições dele, tá certo? O presidente da República, ele não pode alterar o nome das ruas, porque isso não é atribuição da União, isso é atribuição dos municípios, cabe aos municípios decidir sobre isso, e por aí vai. Então, o administrador público só pode fazer o que a lei permite. É o princípio da legalidade. Isso é importante para impor limites ao poder da administração pública, para evitar que nós tenhamos aí, né, um absolutismo, para evitar que nós tenhamos aí arbitrariedades. Então, a lei vai dizer o que o administrador pode fazer. Algumas vezes, nós vamos ver isso mais para frente, algumas vezes a lei obriga ou proíbe o administrador de fazer, é um ato que nós chamamos de vinculado, porque a lei obriga ou proíbe, e outras vezes a lei permite que o administrador faça, e dá a ele a liberdade de escolher se vai fazer ou não.
É o que nós chamamos de ato discricionário, mas isso é assunto para uma próxima aula. O que você precisa guardar aqui agora é que o princípio da legalidade, ele determina que a administração pública somente pode fazer o que a lei autoriza fazer, ok? Continuando. Outro princípio, próximo princípio, vai corresponder à letra I da palavra limpe, é o princípio da impessoalidade. O que o princípio da impessoalidade diz? Ele diz que o administrador público deve ser impessoal. Pronto, expliquei. Vamos passar para o próximo. Tá? O princípio da impessoalidade, ele está dizendo isso. Mas o que é ser impessoal? Ser impessoal, você pode encarar isso de duas formas. Existem dois conceitos que a doutrina costuma dar. Eu coloquei lá. Primeiro, o administrador público, no exercício de suas funções, primeiro, deve agir de forma impessoal, ou seja, deve haver total desvinculação entre o administrador público e o indivíduo que exerce aquela função pública. Então, o primeiro aspecto da impessoalidade é esse. Deve ter uma completa separação entre o administrador público e a pessoa que exerce aquele cargo. Em outras palavras, não importa o nome do camarada que está ocupando o cargo. O que importa é que ele tenha atribuições, a lei lhe dê poder para fazer aquilo. Exemplo. Está lá o ministro no exercício do cargo e ele assina um monte de portarias. Ele assina um monte lá de portarias como ministro. Aí esse ministro é substituído. Ele sai e entra outro no lugar dele. Aquele que entra no lugar dele, o substituto, é obrigado a reassinar todas as portarias que o outro tinha assinado? Não. As portarias permanecem válidas. Ah, mas aquele ministro não está mais no cargo? Não importa. Não importa o nome do cara. O que importa é que ele era ministro e assinou as portarias tendo poder para isso. Tá? Então tem uma desvinculação entre a pessoa que ocupa o cargo, o particular que ocupa o cargo, e as funções públicas dele. São coisas diferentes. Então não importa o nome dele, importa se ele tem poder para fazer isso. E se amanhã ou depois ele perder o cargo, ele perde esse poder. Diferentemente do que acontecia na antiguidade, né? Que o cara nascia nobre, ele tinha poder desde criança até morrer, ele tinha poderes, ele tinha ali prerrogativas que as demais pessoas não tinham. Então, e na verdade o que importa não é o nome da pessoa, mas sim o cargo que ocupa. Esse é o primeiro aspecto do princípio da impessoalidade. O segundo aspecto, que também de uma certa forma decorre disso, é que o princípio da impessoalidade estabelece que o administrador público não pode se utilizar do cargo para obter vantagens pessoais para si ou para terceiro, assim como não pode também utilizar o cargo para perseguir terceiros. Então, o princípio da impessoalidade determina que não se pode utilizar do cargo público para fins pessoais. Essa é a ideia. Claro que ninguém nunca se utilizou disso aqui no Brasil, tá certo? É só uma hipótese que a lei proíbe, só para deixar claro. Então, o princípio da impessoalidade, ele tanto determina que deve haver uma separação entre o administrador público e a pessoa que ocupa o cargo, como também estabelece que o cargo não pode ser usado para fins pessoais. Deve-se buscar sempre o bem-estar da coletividade como um todo. Continuando. Aí nós temos o terceiro princípio, que é o princípio da moralidade, que também está lá na Constituição. Moralidade aqui, pessoal, tem a ver com ética. Na verdade, tecnicamente, o mais correto seria falar em princípio da ética, mas a Constituição usa esse termo, princípio da moralidade, porque a lei também já usava antes, e é um termo que ficou consagrado, tá? Porque, na verdade, tecnicamente, tem diferença entre ética e moral. O mais adequado seria falar em princípio da ética, mas a Constituição fala em princípio da moralidade, é esse nome que você tem que guardar. O que é isso? Está lá. O administrador público deve não só obedecer à lei, mas também deve agir com ética, de forma a não ferir a moral pública. Porque guarde o seguinte, nem tudo que é legal é ético, nem tudo que é legal é moral. Então não basta obedecer à lei, também tem que obedecer à ética. Vou dar um exemplo para você. Vamos imaginar que eu ocupe um cargo público e eu, ali no meu cargo, eu possa nomear auxiliares, tá certo? Então, eu tenho a possibilidade de nomear pessoas para cargos de confiança para me auxiliar. E aí eu posso nomear qualquer pessoa. A lei me permite que eu nomeie qualquer pessoa que seja da minha confiança. Aí eu resolvo nomear para o cargo um amigo meu de infância, que assim, é aquele cara, sabe? Todo mundo tem um amigo mais ou menos assim, né? O cara não para em emprego nenhum, ele não consegue se firmar em carreira nenhuma, mas você sabe como é que é, a gente foi criado junto, a gente jogava bola na rua, jogava videogame juntos, a gente tem aquela ligação de amigos e para ajudar ainda eu tô devendo um dinheirinho para ele, que ele emprestou há muito tempo atrás. Aí eu digo o seguinte para ele, ó fulano, faz o seguinte, eu vou te nomear então para esse cargo público, arrumo uma boquinha, né, entre aspas para você aí, e aí você perdoa também aquela dívida que eu tenho com você, ok? Ele fala ok.
Aí eu nomeio ele para esse cargo. Veja, eu não estou desobedecendo à lei, porque a lei permite que eu nomeie qualquer pessoa. Mas eu não estou sendo ético. Por quê? Eu estaria sendo ético se eu colocasse no cargo alguém que tivesse condições de exercer aquele cargo. É isso que a lei espera que eu faça, né? Que eu não nomeie alguém para caridade, por um cargo público, porque senão o serviço público vai ser ineficiente. Eu não nomeio alguém porque eu tenho uma dívida pessoal com a pessoa e eu me sinto na obrigação de nomeá-lo. Não. Eu devo nomear alguém que tenha competência para aquilo e que seja um bom, vai servir bem à coletividade. Então, nesse caso, eu estou exercendo um ato de forma legal, mas que não está sendo exercido de forma ética, de forma moral. Então, veja, não basta obedecer à lei. Claro que eu também tenho que obedecer o princípio da legalidade, mas eu também tenho que obedecer o princípio da moralidade ou da ética. Se não obedecer o princípio da moralidade, o ato também pode ser anulado, assim como se ele fosse legal. Aliás, a Constituição Federal prevê, se você já estudou o artigo 5º da Constituição, ele prevê a ação popular. E a ação popular pode ser usada, entre outras coisas, para anular atos que sejam lesivos à moralidade administrativa. Então, se um administrador público pratica um ato antiético, um ato imoral, mesmo que não seja ilegal, pode-se entrar com uma ação popular para anular esse ato. O que mais? Outro princípio que a administração pública deve obedecer é o princípio da publicidade. E aí o nome já está dizendo. O que ele diz? Ele diz que, via de regra, os atos administrativos, os atos da administração, devem ser públicos, de conhecimento irrestrito por parte da coletividade, a fim de que esta possa controlar sua legalidade, oportunidade e conveniência. Então, em outras palavras, o princípio da legalidade ele estabelece que, via de regra, os atos da administração devem ser de conhecimento público. Então, normalmente, todo ato que a administração pratica tem que, por exemplo, publicar no Diário Oficial. Tem que dar publicidade, se for possível, na internet e outros meios de comunicação. Por quê? Para que a sociedade saiba o que a administração pública está fazendo e para que a sociedade possa controlar, saber dizer se concorda ou não, especialmente numa democracia, isso é importantíssimo. Por quê? Porque essas pessoas, quando vão votar em alguém, em tese, pelo menos deveria ser sempre assim, né? Ela vota naquela pessoa porque acha que ele está sendo um bom administrador, porque acha que ele deve continuar, que os atos dele estão sendo razoáveis, estão sendo benéficos para a coletividade. Então aí o povo vota para eleger aquela pessoa, né? O povo não deve votar para ter vantagens pessoais, porque o vereador prometeu asfaltar a rua dele, porque o vereador prometeu construir uma escola perto da casa dele. Mesmo que o vereador seja ladrão, o povo vota nele. Isso não pode acontecer, porque senão, se acontecesse isso no Brasil, a gente teria políticos de má qualidade, né? Ainda bem que não acontece isso, e os nossos políticos são excelentes políticos, né? A gente acompanha por aí no noticiário todo dia. Mas o fato é que a sociedade precisa saber dos atos que o administrador público pratica, para justamente saber se ele está agindo de forma correta ou não. Aí que entra o princípio da publicidade. Imagine se a administração pública não tivesse que divulgar os atos que ela pratica. Você não ia nem saber o que os órgãos públicos estão fazendo, viraria uma caixa preta, e aí você não conseguiria, a sociedade não poderia controlar os atos dos administradores. E numa democracia isso é fundamental, tá? Então o princípio da publicidade estabelece que os atos da administração devem ser de conhecimento público. Agora, há exceções, só deixando registrado que há exceções. A Constituição Federal, por exemplo, ela diz que aqueles atos cuja divulgação puder prejudicar a segurança da sociedade ou do Estado, assim como aqueles atos que digam respeito à privacidade de terceiros, podem ser restringidos sim à sua publicidade, tá? Então, por exemplo, você pode querer saber quantos policiais a Polícia Federal tem? Sim, se você perguntar isso para a Polícia Federal, ela tem que te fornecer essa informação. Quantos delegados da Polícia Federal existem? Quantos agentes da Polícia Federal existem? A Polícia Federal é obrigada a te fornecer essa informação. Agora, se você perguntar quais ações que a Polícia Federal está pensando em empreender no próximo semestre, quais investigações que ela está realizando, aí ela não vai te revelar e nem pode. Porque se revelar é o que a bandidagem quer, né? Saber o que a polícia está planejando fazer. Então, nesse caso, a divulgação da informação ela é prejudicial à segurança da sociedade. Então, aí não será fornecido. Mas, via de regra, essas informações serão de conhecimento público, tá? Ou, por exemplo, você quer saber onde fica o Palácio da Alvorada. Essa informação vai ser fornecida para você. Está lá, tem inclusive visitas, né? Que são feitas ao Palácio da Alvorada. Mas, se você quiser uma planta detalhada do Palácio da Alvorada, não vai ser fornecido para você. Por quê? Porque isso pode prejudicar a segurança do presidente da República, ok? Então, veja que é uma regra geral. Via de regra, os atos da administração devem ser públicos, mas existem exceções. E, por fim, o quinto princípio que nós temos lá no artigo 37 da Constituição é o princípio da eficiência.
E aí ela diz que a administração pública deve exercer suas funções adotando as ações mais eficazes, econômicas e oportunas possíveis. Deve fazer tudo de forma bem feita e com economia de recursos, inclusive de tempo. Então, o princípio da eficiência diz que a administração pública deve ser eficiente, é isso. E o que é ser eficiente? Ser eficiente é fazer o máximo possível com o mínimo de recursos. É fazer o máximo possível com os recursos que você tem. Então, o administrador público não só deve obedecer à lei, não só deve ser honesto, mas também ele deve procurar fazer as coisas da melhor forma possível. Administrar bem os recursos públicos. Porque os recursos públicos eles são poucos para as necessidades que a coletividade tem. Então é importante que eu administre muito bem para extrair o máximo possível deles. Evitando, por exemplo, o desperdício de recursos, né? Evitando que programas ineficazes continuem a consumir recursos públicos e por aí vai. Então, o administrador público, não só administrador, mas toda a máquina da administração pública deve ser a mais eficiente possível. Esse princípio, inclusive, foi inserido na Constituição através da Emenda Constitucional 19, de 1998. Ele não constava na redação original da Constituição. Muito bem, então nesse bloco nós falamos sobre os princípios constitucionais da administração pública. No próximo bloco nós vamos falar de outros princípios também importantes que você precisa guardar. Bons estudos para você e até a próxima!